Este mês nós vamos, durante os 4 domingos, nós vamos começar uma série hoje no Salmo 51, Salmo de Davi. E nós vamos, durante 4 domingos, mergulharmos neste salmo para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Como está o seu coração? E aí você diz assim: tô bem, pastor, fui no cardiologista recente, as coisas estão ótimas, as coisas estão bem demais. E aí você deve estar pensando assim: mas eu sei que o pastor não está falando, não é só desse meu coração aqui, do físico, que está bombeando aqui o sangue para o meu corpo. Mas como estão as suas emoções? Como estão o seu dia a dia, a sua jornada? Como é que você tem lidado com as circunstâncias da vida? E aí eu pergunto a você: como está o seu coração? A ideia durante esse mês é a gente, na linguagem da informática tem a palavra reset, que é recomeçar, reiniciar. E a ideia durante esse mês de novembro é que a gente possa dar um reset no nosso coração. E a gente poder, de maneira muito especial, trabalhar isso conosco, no nosso coração. Aquilo que o Senhor quer mexer conosco. E não há ninguém melhor do que Davi. E aí eu pergunto, quando você olha para esse coração aqui, ó, seu coração está assim? Reluzente. Onde a gente passa e vê um balão desse, mexe com a gente, né? Principalmente nas festas. E aí a gente vai vendo esses corações e de repente os rapazes, quando estão assim apaixonados, na época dos namorados, vão lá, pega, leva o coração. É assim, né? Quando tá para pedir a moça em namoro, tantas vezes. Mas a verdade é que nem todo mundo está com o coração assim. Bom seria se todos nós estivéssemos com o coração assim, reluzente, bonito. A verdade é que na vida a gente vai levando muita pancada. Não é verdade? E o que pancada às vezes pode fazer com o nosso coração? Ó, as jornadas da vida pode ter feito com muitos de nós que tinham um coração bonito. Ele foi sendo o quê? Passa um rasgo de lá, outro de cá, e aí foi ficando um pedaço aqui, por ali. Opa, ficou um pedaço do meu coração ali. Ficou mais um pedaço aqui. E a verdade, quando até pergunta assim: como é que está teu coração? Aí tu levanta ele assim, meio desarrolado. Tá bem demais. Tá maravilhoso meu coração. Mas você não tem coragem de fazer isso. Muitos de nós, quando somos perguntados como está o nosso coração, aí a gente vai dando uma ajustada nele assim, dá uma melhorada, se pudesse dar uma remendada, e aí, opa, agora sim, meu coração está ótimo. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Só não pergunta quem eu sou. Porque no fundo, na jornada da vida, muitas vezes a gente se apresenta às pessoas assim, mas o que restou da gente foi isso aqui. Às vezes até por fora tem brilho. Às vezes até por fora tem forma, tá bonito. Mas lá no fundo você diz assim: ah, pastor, hoje o senhor apelou, o senhor contou a minha história aí agora. Quantas vezes nós não estamos assim? Algumas coisas podem arrebentar o nosso coração. A principal delas que arrebenta o nosso coração, eu preciso lhe dizer, é o pecado. Porque o pecado nos afastou de Deus, e todas as vezes que nós pecamos, quando nós estamos longe de Deus, a coisa fica terrível e o nosso coração fica muito mal. E aí nós começamos a levar a culpa, tantas outras coisas conosco que nos deixam assim de maneira muito mal. Mas outras coisas na jornada da vida também, os arranhões das jornadas, as circunstâncias, as mágoas, as tristezas, nós fomos levando tudo isso conosco. E de repente a gente chegou num estágio de vida em que o nosso coração está ferido. O nosso coração está machucado. O nosso coração, irmã Cida, ele chegou num ponto em que diante das pessoas eu até digo que está bem, mas só eu sei como ele está.
E é por isso que durante esse mês nós vamos aprender com um homem chamado Davi algumas lições de como ter um coração curado. Porque Davi tem muito a nos ensinar. E se você está com a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo de celular, eu queria que você pudesse então abrir o seu aplicativo no Salmo 51. E eu quero te explicar o contexto do Salmo 51. Porque quando a gente entende o contexto do Salmo, ele vai tomar uma proporção e ele não vai ser usado para pretexto, né? O contexto do Salmo de Davi, o Salmo 51, ele é um salmo que todos nós reconhecemos como Davi que escreveu, e ele foi fruto de uma experiência de Davi. Qual foi a experiência de Davi? Olha como é que é interessante isso, Daniel. A Bíblia fala, lá em 1 Samuel, no capítulo, 2 Samuel capítulo 11, o texto até começa dizendo assim: no ano do rei ir à guerra, o texto começa assim: Davi ficou em casa. Esse é o contexto desse salmo. Era comum os reis saírem com suas tropas para ir com o povo à frente de batalha. O rei conduzia o seu exército. O rei estava à frente. Isso era para os seus súditos e principalmente para os seus guerreiros algo que dava muita alegria. Imagine, o rei está conosco na batalha e nós vamos, com a presença do rei, nós vamos vencer. Mas naquele ano Davi resolveu ficar em casa. Não era costume de um rei não ir à guerra. Mas Davi então rompe esse costume e Davi permanece em casa. E interessante que ele não deixa apenas de cumprir um papel militar, mas ele se afasta das suas responsabilidades, ele se afasta da sua disciplina de vida, e isso permitiu Davi cair num lugar muito perigoso. O que é cair perto da tentação ou na tentação? Cair na tentação, estar diante de uma situação de tentação, não é pecado. Mas quem evita tentação, evita pecado. Se eu evito situações de tentação, vai ser muito mais fácil eu levar uma vida com Deus, junto com Deus, e errando menos. Mas se toda hora eu me exponho à tentação, se toda hora eu me exponho ao pecado, se toda hora eu estou me expondo de maneira muito clara, eu vou errar, eu vou pecar. Então Davi estava se expondo agora à tentação de maneira muito especial. E então ele vai dar uma volta e ele vê Betseba. Essa história é muito conhecida nossa. Até aqui nenhum pecado em vê-la, só que o seu coração a cobiça. E ele então cede à tentação. E como um abismo chama outro abismo, ele manda trazer Urias, porque ele toma conhecimento que ela estava grávida e o seu marido estava na linha de batalha. E ele manda trazer Urias para que Urias fosse em casa. Ele queria encobertar o negócio. Vai que ele vai em casa, faz uma visita, tem uma relação com a esposa. Esse menino daqui a 9 meses, está tudo resolvido. Irmãos, o pecado é uma desgraça. Só que Urias vem. Só que Urias não vai em casa. Irmãos, aquilo ali deve ter sido um tapa na cara de Davi tão grande, porque enquanto Davi foi infiel, o seu súdito foi extremamente fiel. Ele fica na porta. Ele disse: não, enquanto a turma está lá em guerra, eu não sou digno de voltar para casa, eu vou ficar aqui na porta. Davi então arma e trama a sua morte. Maneira aparentemente ninguém ia desconfiar, manda um recado: bota ele na linha de frente. Na linha de frente vai morrer. E foi o que aconteceu. Um abismo chama outro abismo. E isso foi só acontecendo. Fruto de tudo isso, irmãos, desta escolha de Davi, teve uma série de problemas, não apenas pessoais, problemas políticos, familiares, seu pecado com Betseba, esse assassinato de Urias. Isso trouxe consequências dolorosas e terríveis para Davi. A morte do seu filho e tantas outras coisas, situações de conflitos familiares intensos. Você imagina a rebelião do seu próprio filho, foi o caso de Absalão. Depois eu queria desafiar você, estuda a história de Davi, a gente aprende demais com Davi. Ele era um homem que pecava, mas ele sabia chegar na presença de Deus. Ele sabia chegar diante de Deus e se arrepender.
E o que acontece neste salmo aqui? Este salmo é fruto de quando Davi então está em pecado, relutando contra o seu pecado. Mas o que acontece? Um profeta chamado Natã vem até ele e conta uma história para ele, de uma ovelhinha, de alguém que tinha criado ela com muito zelo. E Natã faz uma história tão preciosa, e quando ele termina de contar, Davi diz assim: olha, esse homem é mau, ele tinha que pagar por tudo isso. Aí Natã diz o quê? Davi, esse homem é você. Davi, não é outro não, é você que fez isso. Naquela hora, Davi então, ele cai em si. E quando ele cai em si, ele abre o seu coração diante de Deus. E ele escreve esta belíssima poesia. Isso aqui é o relato do seu coração diante do Senhor. O Salmo 51 nada mais é do que Davi então abrindo o coração diante de Deus. E se você está com a sua Bíblia aberta, ele vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia, o meu pecado me persegue todo o tempo. Eu pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tem razão no que dizes, Senhor, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração mostras a sabedoria. Purifica de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes e agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. O Senhor também não quer holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios da justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Davi, diante de tudo que ele tinha vivido, da sua experiência, ele agora, diante do Senhor, ele abre o seu coração e ele vai nos ensinar qual é o caminho no Salmo 51 para a restauração de um coração ferido. Ele vai nos ensinar qual é o caminho para que a gente tenha um coração restaurado na nossa jornada de vida, quando muitas vezes o que nos restou foi apenas cacos, marcas, foi apenas o que sobrou de nós. O Senhor quer usar Davi para que a gente reflita, e nestes primeiros 3 versículos é onde nós vamos permanecer hoje. E eu queria que você de novo passasse os seus olhos lá, quando Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me por toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia, o meu pecado me persegue todo o tempo.
Davi, meus irmãos, ele está expressando o seu arrependimento profundo, o reconhecimento das suas falhas diante do Senhor. É interessante que ele não tenta se justificar, ele não tenta dizer ou minimizar aquilo que ele fez, não, ele rasga o seu coração. Ele rasga o seu coração, e por isso que eu disse, ele era alguém que errava como nós, mas ele de maneira muito especial, ele tinha a capacidade de reconhecer o seu erro. Davi, as suas palavras mostram um coração quebrantado, e ele vê em Deus a única fonte de misericórdia, de resposta. E aí ele pede para Deus duas coisas. É interessante como ele diz: apague os meus pecados e purifique as minhas transgressões. Ele abre o coração para dizer isso. E é interessante que Davi usou duas palavras fortes: apagar. E é interessante isso porque o nosso Deus, ele tem essa capacidade. É por isso que ele lança os nossos erros no mar do esquecimento. Satanás pode nos acusar. Satanás é o acusador, Jesus não. O nosso Deus não acusa ninguém. O nosso Deus é aquele que lança os nossos pecados ao mar do esquecimento. Por isso Davi está dizendo: apaga, Senhor. Mas ele não diz apenas apaga, ele usa o verbo apagar e ele usa outro verbo, ele usa o verbo purificar. Por quê? Davi não queria apenas, irmãos, o seu perdão, mas Davi queria viver um tempo novo, uma transformação profunda na sua vida e uma transformação definitiva. Porque às vezes tem coisas na nossa vida que ferem o nosso coração, que a gente pede perdão, perdoa uma vez, mas vai de novo. Pede perdão, é perdoado, mas vai de novo. Não muda, não rompe o ciclo. Davi estava dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe e eu quero que o Senhor me purifique para mudar a minha vida de uma vez por todas. E aí tem uma coisa interessante. Qual é então o primeiro passo para restaurar um coração ferido? Ou quais seriam os passos para restaurar o coração ferido? Nessa primeira noite nós vamos aprender uma coisa: sem reconhecimento das feridas, não há mudança de vida. Vou repetir isso. Se nós não reconhecermos as feridas que nós temos, as tranqueiras que estão no nosso coração, as falhas que há dentro do nosso coração, as nossas lutas e limitações diárias, o nosso coração não vai ser curado. É interessante que reconhecer não é fácil, porque reconhecer a gente precisa abrir mão de nós mesmos. Como é difícil fazer isso. A gente gosta sempre de dizer: ela tem defeito. É fácil reconhecer o defeito do outro, não é verdade? Principalmente da esposa. Como é fácil. A gente reconhece, logo vai bota o dedão assim: você faz assim. Aí a esposa vira para o marido e diz: você faz assim. A gente sempre está facilmente reconhecendo o defeito um do outro. O colega do trabalho, na nossa jornada, a gente sempre diz: olha, você tem defeito. Não é brincadeira não. Mas reconhecer o nosso próprio defeito é um desafio gigantesco. E aqui está o primeiro passo para que o nosso coração seja curado, meus irmãos. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu tinha entrado no seminário, eu estava discipulando um senhor e ele tinha problema com alcoolismo. E ele disse assim: pastor, eu quero ir lá na reunião do AA. E eu disse: eu vou contigo. Eu quero saber o que é esse processo dos alcoólicos anônimos. E eu fui lá com ele. E eu passei indo várias reuniões que eu queria incentivá-lo. E o AA tem um princípio muito interessante, que um dos primeiros passos que você vai aprender lá é reconhecer que você não tem mais capacidade de lutar sozinho contra a bebida. Quando a gente reconhece que a gente não tem mais capacidade de lidar com as coisas que estão ferindo e detonando o nosso coração, é o primeiro passo para que alguma coisa comece a mudar. Mas reconhecer não é fácil.
E nessa noite com Davi eu queria apenas aplicar de maneira muito breve 3 passos que a gente precisa dar para começar a cura do coração. E o primeiro passo que Davi deu, sabe qual foi? Arrancar aquela máscara que ele estava usando de um rei, que estava tudo certinho, que estava tudo maravilhoso, quando não estava. Ele reconhece, ele fala, ele aceita a repreensão de Natã. A cura, meus irmãos, começa quando nós admitimos nossas fraquezas. A cura começa na vida de Davi, quando ele vira diante de Deus e ele rasga o coração e diz assim: eu reconheço a minha rebeldia, eu conheço o meu pecado, eu reconheço as minhas falhas. E aqui tem uma coisa interessante: muitas das coisas que machucaram o nosso coração, ou elas são frutos de erros nossos, ou elas foram frutos de erros dos outros conosco. Mas uma coisa é certa: sendo de erro do outro conosco, o erro nosso, nós carregamos, e só tem um jeito de mudar: dia que eu reconhecer que elas estão lá e precisam de mudança. Ainda que tenha sido alguém que errou com você, e aí você diz: pastor, o meu coração está machucado, eu não errei, mas lá atrás, o meu pai, a minha família, meu histórico de vida, o meu coração está arrebentado, alguém machucou comigo. Eu preciso lhe dizer uma coisa: para a cura desse coração, seja eu ou você errando, ou seja algo que nós fomos vítima, não importa, se eu não reconheço que há necessidade de mudança, não vai haver cura. O primeiro passo da cura é o reconhecimento. Davi nos mostra que Deus acolhe, meus irmãos, com sinceridade, acolhe um coração sincero e muda a história de alguém que deseja verdadeiramente ter um coração curado. E Davi vai diante do Senhor e ele se lança. E ele diz: Senhor, eu reconheço, eu sou falho, eu preciso de ajuda. Mas isso aqui é difícil demais para nós, irmãos, porque a nossa tendência é sempre dizer que quem errou foi o outro. A gente morava lá em Minas Gerais, e um dia nós chegamos aqui em Brasília, e tinha uma promoção daqueles aparelhos de aferir pressão, e eu comprei um, e cheguei em casa, testei o bichão, deu 18 por 12. E eu disse: esse aparelho está com problema, Samara, vamos trocá-lo? Fui lá na farmácia, falei: moça, esse aparelho está com defeito, 18 por 12? Eu tinha 23 para 24 anos, um rapaz igual eu vai ter pressão 18 por 12? Aí a moça olhou para mim e falou assim: moço, é muito difícil esses aparelhos dar problema, mas vamos trocar. Aí ela pegou outro, na hora que ela botou aqui no meu pulso e mediu, 18 por 12, eu disse: outro com problema, vamos trazer mais um? Aí ela foi assim: moço, eu acho que não. Aí ela chamou a farmacêutica, aí ela botou aquele assim, né, que vai apertando o braço da gente, que parece que vai estourar. Aí ela foi voltando, ela foi lá no 22, tuf. Quando ele chegou no 18, ele não queria descer mais não, ele parou assim, né. Ela disse assim: moço, não é o aparelho que está com problema não, é o senhor que está hipertenso. Uma das coisas mais difíceis na vida é a gente tirar a nossa máscara e dizer: eu estou com problema. Em qualquer área da vida. Porque é difícil a gente reconhecer que o nosso coração precisa de mudança. É difícil a gente reconhecer que a gente precisa deixar de lado e a gente reconhecer de fato quem a gente é. E sabe o que Davi faz aqui? Ele reconhece quem ele é. A segunda lição que a gente aprende com ele, sabe o que é? Ele reconhece também que o seu coração tinha um peso muito grande. E qual era o peso? Nesse caso aqui, o peso do erro, da desobediência. Ele estava carregando um peso terrível. E às vezes a gente vai carregando isso de maneira grande. E esse peso, o que o peso, quando a gente carrega no coração, faz conosco? Ele nos tira a alegria. É por isso que Davi vai dizer assim: Senhor, me devolve a alegria da tua salvação. O peso do pecado rouba a alegria da nossa salvação em Cristo. Mas o peso da vida também rouba a nossa alegria, as circunstâncias, a amargura. Gente, tem muita gente que não sorri mais, tem muita gente que não vive mais. Sabe por quê? Porque o coração está cheio de raízes de amargura. Amargura, meu irmão,
E aí essas raízes, ainda que aparentemente elas não estão assim, tá lá no fundo, não tem nada aparecendo, mas são raízes. Mais cedo ou mais tarde, o que elas fazem? Elas brotam. Por quê? Porque só tem um jeito: ou arranca a raiz e joga tudo fora, mas se deixar raízes de amargura, mais cedo ou mais tarde ela brota. E tem muita gente que está com o coração ferido, porque está carregando o peso da amargura, o peso do erro, o peso do não perdoar, o peso de não se resolver, o peso de levar uma vida em que decidiu de maneira orgulhosa não refazer. Eu vou matar fulano na unha. Querido, quem está morrendo na unha é você. Eu vou matar fulano, ele vai ver, eu não falo com ele. Ele não está nem azul para ti, e teu coração está arrebentado, você está levando essas tranqueiras no seu coração, e aí você está assim, aparentemente o coração está bonito, diante das pessoas está maravilhoso, desse lado de cá está bonitaço, mas aqui por dentro está todo arrebentado. Por quê? Porque está carregando pesos que não deveria carregar. É por isso que Jesus disse o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Para a vossa, porque o meu jugo e o meu fardo, nós estamos carregando um fardo pesado demais no nosso coração. E que fardo é esse? A ausência do reconhecimento que precisa de mudança, a ausência do reconhecimento que precisa mudar. E é por isso que Davi vai nos ensinar: Senhor, sonda o meu coração, muda a minha vida. Deus, meus irmãos, e nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a deixar para trás, meus irmãos, como eu preguei alguns domingos atrás, aquilo que não nos permite de fato seguir para frente. A gente precisa identificar, irmãos. E aí a gente precisa, durante esse mês de novembro, todo dia você está recebendo lá no grupo da igreja, você está recebendo uma devocional que foi escrita justamente para esse mês. Todo dia está chegando no conta-gota lá, mais uma. Para quê? Para nos levar a uma reflexão. Qual reflexão? Senhor, eu preciso reconhecer quais são as tranqueiras do meu coração que preciso jogar fora. Quais são os pesos que eu estou carregando que eu preciso jogar fora? Quais são os pesos que eu estou levando no meu dia a dia que eu preciso jogar fora? O que eu estou carregando? O que eu carrego que eu não deveria carregar? Que talvez está me trazendo até doença, que talvez tenha me deixado enfermo. Eu reconheço, eu deixo de lado as máscaras, eu alisto o que pesa no meu coração. Agora eu posso fazer tudo isso e continuar do mesmo jeito. É mais ou menos como ir no médico, receber o diagnóstico, levar a receita para casa e não tomar o remédio. Davi poderia, a partir daqui, quando Natan disse para ele tudo isso, ele poderia ouvir, reconhecer e continuar do mesmo jeito. Mas Davi apertou o reset. Davi aceitou o desafio de recomeçar. Ele recomeçou quando ele reconheceu que precisava de ajuda. Ele recomeçou quando ele reconhece que ele errou. Ele recomeçou quando ele vê a transformação que ele precisa e ele de fato tomou uma atitude de mudança. Muitos de nós, quando sabemos que erramos, tomamos uma atitude. Qual atitude? De permanecer. Eu tomei uma atitude, estou com meu coração extremamente machucado com alguém. Então eu deveria tomar uma atitude de perdoar. Eu não perdoo, eu decido tomar outra atitude, guardar aquele rancor no meu coração. Senhor, eu pequei contra ti e contra meu irmão, eu errei contra Deus. Ao contrário de eu tomar uma atitude de arrepender-se e mudar de vida, eu continuo fazendo a mesma coisa. Davi está nos ensinando que não vale a pena a gente apenas ouvir. Não vale a pena apenas a gente enumerar o que precisa de mudança. A gente precisa ouvir, enumerar e a gente precisa agir. Agir vai passar pelo seguinte ponto:
eu preciso entregar ao Senhor aquilo que está no meu coração. Eu preciso reconhecer, eu preciso deixar de lado as máscaras, eu preciso reconhecer que meu coração está pesado diante de Deus. Você quer ter o seu coração curado? Eu queria que você ficasse de pé. A cura que o meu e o seu coração precisa, ela não virá de um homem. A cura que o meu e o seu coração precisa, o reset que nós precisamos, não virá de uma casa nova, não virá de um lugar novo. Às vezes a gente diz assim, eu vou mudar de cidade para ver se melhora. Você muda de cidade, você muda de estado, você muda de país e continua a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o problema não está fora de nós. Eu vou mudar de emprego, porque dia que mudar de emprego vai resolver. Vai nada. O que está trazendo no seu coração são coisas que não foram resolvidas. Porque se você estiver bem resolvido, não importa onde você estiver, aonde ou a casa que você vai morar, não importa o lugar que você está. Sabe por quê? Porque a vida não começa de fora para dentro, a vida começa de dentro para fora. Se o coração está resolvido, qualquer lugar está bom, porque aí a gente encontra o contentamento em Deus. Quando a gente não tem contentamento em Deus, pode mudar de emprego, pode mudar, muda o que você quiser, sempre vai ter um negócio para não estar bom, sempre vai ter algo para o coração estar machucado e ferido. Sabe por quê? Porque o que precisa resolver, você ainda não teve coragem de resolver, porque o que precisa resolver vai doer, vai machucar, vai ter que expor a ferida, mas vai ser curado no dia que você permitir Jesus tocar aí dentro. Tem coisa, irmãos, que enquanto a gente não mexer, é igual aqueles machucadinhos que a gente vai guardando assim, que a gente fica sem jeito de arrancar a casquinha. E a turma mais antiga aí é da época que o metiolate ainda doía, porque hoje o metiolate nem arde mais, né? Mas naquela época assim que o metiolate ardia, você fala assim, o quê? Se a tua mãe te chamasse aqui, vem aqui menino, vamos lavar isso aí e passar metiolate. Aí tu já ficava o quê? Perturbado. Mas você tinha certeza de uma coisa, aquele dedão que você arrancava jogando bola na rua, a tampa do dedo assim, né Wesley? Aí você vinha, lavava, já doía bastante, mas na hora que botava metiolate, meu irmão, tu dava um glória, né? Mas tinha uma coisa, você estava certo de uma coisa, aquilo ali não ia inflamar, aquilo ali ia ser curado, aquilo ali ia ser restaurado. Daqui a pouco você estava jogando bola de novo, não é assim? Agora não lava não, para você ver, não joga o antisséptico correto não, não faz aquilo que precisa ser feito. Aí vão passando os dias, vai ficando assim escuro, aí daqui a pouco vai reunindo algum pus ao redor, e aí quando vai mexer, meu irmão, pensa numa dor, é igual unha encravada. Se tu já arrancou, tu sabe, não pega anestesia, meu irmão. Você podia ter corrigido antes, podia ter ouvido a esposa, não, deixa que eu resolvo. E aí bota a injeção, só tem um jeito de resolver, tem que arrancar. Vai doer? Vai. Mas vai resolver? Vai. Tem coisa no nosso coração que vai doer para arrancar, mas vai resolver. Vai custar o nosso orgulho, mas vai resolver. Vai custar abrir mão de coisas que nós não queremos abrir. E às vezes até de coisas que nós julgamos certas, que Deus já nos disse que não é. Mas dia que nós abrimos mão, nós vamos ter o coração curado. Primeiro passo para mudar é reconhecer.